tinha bom salário, na época era salário, não era comissão. Tinha um ótimo salário, tinha estabilidade, visibilidade, tinha muitos contatos, mas eu falei, bora, vamos tentar o trade. Como que foi isso, assim? Você tinha quantos anos na época? Você já tinha família? Como que foi essa decisão maluca de largar algo super estável, algo que você já tinha um reconhecimento, que você já tinha crescido na carreira, para dizer assim, não, agora você treina. Conselho essa chutada de balde aí. Bom, eu acreditei em gurus. O que aconteceu? Eu comecei a estudar umas técnicas que absolutamente não funcionavam. Eu estudava a sério. Aí eu comecei a pensar o seguinte: não, o problema é que eu estou trabalhando. Né? Então, tá, vou chutar o balde. Não, o problema é que eu preciso operar maior. Então, vou operar maior. E aquela combinação que a gente vê 200 vezes. A pessoa acha que o problema não é a falta de técnica dela, não é a falta de experiência dela. Eu achava, como eu estava há 5, 6 anos é, pegar a manha, né, e viver disso. Só que não é bem assim. Eu estava em corretora, em mesa de operação de corretora, executando ordens, eu não estava tomando decisão. Eu não estava ali, eu estava no Não calor do tinha que fazer mercado. análise, né? Não tinha que fazer análise, o dinheiro não era meu. Outra, o tipo de trading que eu faço hoje é uma coisa completamente diferente. Primeiro, me fez acreditar que eu ia. Que eu Começava uma profissão nova, né? completamente novo, é outra profissão. Para não dizer que não dava para aproveitar nada, eu sabia muito bem como funcionava a bolsa, né? Isso eu sabia, todo o regulamento, tinha experiência da execução de ordem, ali ainda não era, ali era um híbrido entre mercado viva voz, né? Por exemplo, para operar o índice, você tinha que dar ordem mesmo, assim, para o pregão. Já tinha um pouco de eletrônico, né? Os minis estavam, coisa se aproveitou da minha experiência. O problema foi o salto alto e eu não, infelizmente, eu tenho que admitir que isso só me atrapalhou. E o trading ele vai te dando uma lição de humildade, ele vai mostrando, afinal de contas, eu estava há muito tempo, né? Muito tempo não, mas estava 5, 6 anos ali. Olha para a tela. Qualquer um de nós, praticamente, que acompanha a bolsa um pouco, você acha que você sabe se vai subir ou se vai descer. E realmente, olhando a tela, vai se confirmar o movimento, quase sempre. É muito difícil você estar de alta, ou que ele vai ficar de lado, ou que ele vai para baixo. Isso é normal. E eu percebia isso, porque você extrair dinheiro do trading tem uma enorme isso na física. E eles operavam de um jeito completamente diferente. Era toda a galera né? Você é o único que está vendo aquela figura lá. E eu achava que isso ia dar resultado de vários desses caras da Interfloat, os caras indo bem. E operavam de um jeito que era muito diferente do que eu tinha até então. Mas o que eles tinham todos em comum era a questão de gerenciamento de risco. Primeiro porque a própria corretora tinha um cara lá, na época não era sistema, era um cara mesmo, que ficava lá olhando a posição de todo mundo que estava operando dentro da corretora, vendo as garantias, e ele ia lá e mandava zerar o cara no pregão. Se o cara não tinha, no caso da Bovespa, que já era eletrônico, ele zerava na mão o cara. Então, assim, era um controle de risco feito meio nas coxas ali, mas que todos tinham em comum. Esse negócio de não deixar perder muito, de tentar alongar num dia bom, num dia que o mercado não está bom, tentavam sair curto. Eram meio que umas filosofias, porque a maioria vinha da mesma escola. Né? Princípios, mas esses princípios, por que eles tinham os mesmos princípios? Primeiro eu achava que é porque todos tinham vindo do mesmo lugar, ou a maioria deles, que era o pregão. E aí, quando você chega no pregão, você adquire a cultura do pregão. E os caras ficavam lá, assim, na mesma roda e acabavam pegando ali uma cultura. Depois eu percebi que não, porque hoje em dia eu converso com grandes traders do mundo inteiro, que nunca foram de pregão, né? Gente de fundo, gente enfim, que opera para si mesmo. E que princípios são esses? Os que todo mundo sabe aqui. Uma perda ficar muito grande, você não pode deixar um dia de pregão estragar a sua carreira, errou, cai fora, alonga quando o dia tá bom, cai fora curto se a premissa mudou ali, né, ou se o dia tá um pouco lateral, tenha calma, né,
para fazer as operações, faça boas entradas, coisas simples, mas que são extremamente difíceis para o ser humano comum fazer, né? Quando eu falo comum, eu sei absorver essas coisas. A gente insiste em ficar procurando setup quando começa pela lei do menor esforço. Eu acho que isso é natural que a gente queira o atalho. O que a gente não pode é ser muito inocente. O que eu estava falando de alguns padrões, por exemplo, tão fácil de ver a ponto que você fica escutando, sei lá, rock pesado enquanto está operando ali e tomando cerveja, né? E aí é só o padrão se desenvolver que eu vou ganhar dinheiro. Se fosse tão bom assim esse padrão, e sendo tão fácil de ver, os bancos iam operar esse padrão e não ia ter ninguém, se o banco está comprando, não ia ter ninguém para operar na venda, porque todo mundo viu o padrão. Então, não dá para você achar que só você viu aquilo no mercado. E saber que do outro lado, se você acha que aqui é uma compra, vai ter um cara vendendo. Então, essa operação eu não sei se eu vou ganhar ou perder. Nessa operação eu tenho 40% de chance de perder. E que vai acontecer algumas vezes. Série de operações, você vai conseguir deixar ali a sua conta positiva. Mas isso é mais uma coisa que a gente não percebe muito quando a gente está começando. A gente dá muita atenção, muito peso para uma operação individual, e geralmente essa operação, né, então vai funcionar algumas vezes o suficiente para você seguir ali tentando. Mas é isso aí.